Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículo de número 14. Nós vamos aprender sobre a parábola dos talentos. Um conhecimento que você nunca ouviu nenhum pregador pregar sobre essa parábola dessa forma. E eu quero que você entenda essa parábola, porque aqui dentro desse texto há muitas revelações extraordinárias para a tua vida. Então, se for possível, você pode pegar agora, se você tiver aí na sua casa facilmente, pegue um caderno, pegue uma caneta e anote os pontos importantes dessa mensagem. Mateus, capítulo 25, verso de número 14 diz: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1 talento. A cada um deu de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os a um banqueiro e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 ganhou mais 2. Mas aquele que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor lhe respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido apenas 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e me escondi, e escondi o seu talento no chão. Cavei um buraco e lá o enterrei. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, o meu talento aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia traz para nós a alusão da parábola dos talentos. Esse todo texto aqui vai falar sobre parábolas que nos ligam, nos remetem às histórias da vinda de Jesus e do arrebatamento da igreja. Nessa história, em particular, Jesus está falando sobre talentos. O que é um talento? Um talento, naquela época, na linguagem grega onde esse texto foi escrito, a Bíblia, ela foi escrita em algumas linguagens: hebraico, aramaico, grego arcaico e grego koiné. A Septuaginta, um grupo de 70 homens, teve essa tarefa de traduzir as linguagens da Bíblia. Então, eles traduziram as linguagens da palavra de Deus para o grego koiné e para o grego arcaico. Por isso que nós temos aqui muitos textos da palavra de Deus, do Novo Testamento,
que são traduzidos do Antigo Testamento e também os próprios textos do Novo Testamento, quando a própria Septuaginta traduziu para outras linguagens. Então, através das traduções, dos estudos históricos, nós observamos que, segundo os gregos, um talento equivalia a 32 quilos de ouro. Então, quando a palavra de Deus fala sobre talentos nesse texto, está falando aqui, Jesus está usando a linguagem de quilos de ouro, está falando sobre talentos. A Bíblia nos fala que aqui havia 3 servos nessa história. 3 servos nessa história. O primeiro servo, nós tratamos aqui de uma linguagem de fazenda, de agricultores, porque naquela época as pessoas trabalhavam muito com agricultura. Então, digamos que de 100% das pessoas, 85% trabalhavam com agricultura e os outros 15% eram ferreiros, trabalhavam com espadas, trabalhavam, enfim, afiando as espadas do Império Romano, enfim, essas coisas aí. E tinha outras profissões também, mas a maior parte eram agricultura. E nós vamos observar nesse texto que havia ali uma fazenda. E o senhor dessa fazenda, ele tinha 3 servos. E ele vai decidir viajar. Ele vai decidir sair do país. Ele tinha algo de muito importante para fazer. Mas antes de sair, obviamente que qualquer senhor de fazenda que tem uma propriedade com os servos, antes de viajar e ir para longe, ele vai primeiro chamar os seus servos para passar algumas informações para eles. Foi o que exatamente aconteceu. Aquele senhor de engenho chamou os seus 3 servos. E a um, ele falou assim: olha, vem cá você primeiro. Eu vou entregar nas suas mãos 5 talentos. Quanto é um talento? 32 quilos de ouro. O primeiro servo vai receber diretamente da mão do seu senhor 160 quilos de ouro. Então o senhor da fazenda vai chamar o segundo servo. Esse segundo servo, ele vai entregar 2 talentos, 64 quilos de ouro. E ao terceiro servo, ele vai entregar um único talento, 32 quilos de ouro. A Bíblia vai dizer que aquele primeiro servo, quando ele recebe os 5 talentos, os 160 quilos de ouro, ele corre para a cidade para negociar. E ali ele vai colocar na mão dos banqueiros. A Bíblia diz que o senhor da fazenda, ele vai tardar-se em voltar. O que significa tardar? Significa demorar para voltar. Ele vai passar um longo período fora. E aquele rapaz, ele vai pegar os 5 talentos e ele vai negociar para aumentar. Ele vai colocar na mão de um banqueiro, vai tirar, vai colocar na mão de outro banqueiro, vai vender, vai negociar, vai multiplicar, vai pegar o dinheiro, vai comprar mais ouro. E ali ele consegue multiplicar mais 5 talentos. Mais 5 talentos. Ou seja, ele consegue adquirir ao total 320 quilos de ouro, somando tudo. Ele vai ganhar mais 160 quilos de ouro, porque ele foi negociar, ele foi entregar na mão dos banqueiros, ele sofreu riscos. E agora nós temos o segundo servo. Quando o Senhor entregou os 2 talentos na mão dele, falou: olha, tá aqui, confiei só a você. Ele também foi para a rua, ele foi negociar, ele colocou na mão dos banqueiros. Ele usou novas artimanhas e estratégias, diferentes do primeiro que recebeu 5 talentos, para que ele pudesse negociar e duplicar o que o seu senhor tinha lhe dado. Só que, e ele conseguiu, só que o terceiro servo, ele recebeu um único talento, 32 quilos de ouro. E ao invés de negociar, ele procurou uma floresta, um lugar bem ermo, que não tivesse absolutamente ninguém. Cavou em torno de 8 a 9 palmos no chão e enterrou aquele talento, enterrou aqueles 32 quilos de ouro.
E ele pensou, não, o meu senhor, ele é muito rígido. E ele vai cobrar de mim isso aqui. Se eu me arriscar a negociar e eu perder esse talento que eu tenho, o único talento, se eu for negociar e eu voltar com menos do que ele me deu, e eu não conseguir multiplicar, olha o pensamento negativo desse servo. Então ele vai vir cobrar de mim. E eu não sei o que ele vai fazer contra mim ou contra a minha família. Então eu vou esconder na terra. Eu vou preservar esse talento. E quando ele voltar, eu vou entregar o talento para ele e vou dizer que não multipliquei. E aquele homem vai enterrar aquele talento. Passou-se muitos anos. A Bíblia não fala quantos anos se passou. Mas foram muitos e muitos e muitos anos. E quando foi um certo dia, os servos ficaram sabendo que o Senhor da terra estava voltando, através de alguns mensageiros. Então eles vão correr desesperadamente para pegar os talentos. Então, o que tinha 5 talentos e multiplicou e agora tinha 10, foi lá pegar os seus quilos de ouro. Trouxe para colocar diante do seu senhor. Aquele que tinha 2 talentos também foi desesperadamente, querendo mostrar para o seu senhor: olha, meu senhor, o que eu conquistei, o que eu consegui, eu multipliquei, eu tenho mais 2 talentos. E aquele que tinha 1 talento só, ele também foi lá na floresta desenterrar o talento da terra, pegar para mostrar para o seu senhor. Então, o senhor vai chegar na terra, vai falar com os seus servos, vai fazer uma reunião administrativa, e ali vai chamar os seus servos. O seu primeiro servo vai falar: onde é que estão os 5 talentos que eu te dei? O primeiro servo vai apresentar: meu senhor, está aqui os 5 talentos, mas eu negociei, eu chamei os banqueiros e eu consegui multiplicar. Está aqui, ó, mais 5 talentos. E o Senhor da terra vai dizer para ele: venha e entre para a alegria do seu Senhor. O que é alegria? É uma festa. Venha para a festa comigo, venha para a festa. Você pode vir porque você multiplicou o que eu te entreguei. O Senhor vai chamar o segundo servo: servo, venha cá, cadê os 2 talentos que eu te dei? E ele vai dizer: Senhor, está aqui os 2 talentos, porém eu também negociei. Eu fui para a rua, coloquei na mão dos banqueiros e eu consegui multiplicar os meus talentos. Está aqui mais 64 quilos de ouro. Eu consegui multiplicar. O Senhor vai olhar para aquele servo e vai dizer: servo, bom e fiel, você está apto a entrar na festa, a se alegrar junto comigo, venha. Aí o Senhor vai chamar o terceiro servo: servo, venha cá você, onde é que está o talento que eu te dei? Senhor, está aqui, só que tem um porém. Eu tive medo de perder o talento, eu tive medo de me arriscar, e eu decidi pegar esse talento e enterrar numa terra, porque eu sei que o Senhor é muito rígido, e se eu perdesse qualquer desses talentos aqui, o Senhor iria cobrar de mim. Então está aqui, exatamente o talento que o Senhor me deu. Quando o Senhor da terra foi falar com o primeiro servo e com o segundo servo, ele disse: servo bom e fiel, entra para a festa. Mas com o terceiro servo, o Senhor falou para ele assim: servo mau e inútil. Olha, irmãos, olha que palavras esse homem teve que escutar: servo mau e inútil. Você não multiplicou meu talento, você não usou o que eu lhe dei. Então por isso agora, aí o Senhor vai dizer assim, ó: tirem ele de mim, tirem ele daqui, pois ele é inútil, e o joguem nas trevas. Aqui no versículo de número 30 diz: e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui há 3 atitudes: primeiro, lançar fora; segundo, nas trevas; terceiro, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu vou explicar isso para você. Eu contei a parábola para você, agora você já sabe o que aconteceu.
Nós vamos agora entender quem é cada pessoa aqui nessa parábola. Primeira coisa, quem é esse Senhor? Esse Senhor, a Bíblia diz que o Senhor da terra viajou e ele tardou-se em voltar. O Senhor dessa terra é Jesus. E essa parábola está falando sobre a vinda de Cristo, não sobre o arrebatamento. Há uma diferença entre arrebatamento e vinda de Cristo. O arrebatamento será o tomar da igreja. A palavra arrebatamento significa aquele que é tomado, aquele que é raptado. A igreja será tomada, a igreja será raptada. Isso vai ser o arrebatamento da igreja, que vai acontecer primeiro. Após o arrebatamento da igreja, então começará as semanas de Daniel, os 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, onde o anticristo reinará sobre a terra, e mais 3 anos e meio de guerra. Nos últimos 3 anos e meio de guerra, o anticristo cessará as ofertas do povo judeu. Então acontecerá uma grande revolta, e nessa grande revolta o mundo inteiro sofrerá as consequências e começará a grande guerra, uma guerra muito ferrenha, onde o anticristo tentará acabar com o mundo e destruir com a humanidade. É Bíblia. Então, esse texto aqui não está falando sobre arrebatamento da igreja. O texto está falando sobre a vinda de Cristo, quando Jesus voltar sobre os céus, com os seus escolhidos, com os anjos do Senhor, no seu cavalo branco e com toda aquela festa. Então entenda a primeira coisa: o Senhor dessa terra representa Jesus. O Senhor da terra, ele vai viajar, ele vai sair do país. Quando a Bíblia fala sobre sair do país, está falando sobre o fato de Jesus ter sido assunto nos céus. Ou seja, o fato de Cristo ter saído da terra para voltar para o seu lugar de origem, que é os céus. Então aqui nessa história representa Jesus saindo desse mundo, saindo dessa terra, para ser assunto aos céus e voltar para o seu reino. Quem me entende, diga amém. Quem são os 3 servos dessa história? Os 3 servos são aqueles que foram salvos por Jesus, remidos e lavados pelo sangue de Cristo. Então os servos somos nós, somos a igreja, aqueles que servimos a Deus verdadeiramente. Então entenda, e isso aqui é muito forte, quando nós falamos sobre Deus, nós falamos que Deus é o nosso Pai, e Deus nos chama de filho. Deus Pai Todo-Poderoso nos chama de filho. Porém, quando falamos de Jesus, nós somos chamados de servos de Cristo. Então dá a entender nessa história, obviamente, que os servos aqui são todos aqueles que são salvos, remidos, que estão salvos e remidos pelo sangue de Jesus. O que são, missionário, esses talentos que a Bíblia está falando? Os talentos são dons espirituais que Deus entrega na mão de todo aquele que é servo. Os talentos, os dons, não são entregues na mão de pessoas que não são servos. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Atos capítulo 16, que tinha uma menina na cidade, que Paulo foi pregar numa cidade, Paulo e Silas. E nessa cidade tinha uma menina. Essa menina entregava muitas revelações, e a revelação é um dom, chamado de palavra de conhecimento. Essa menina entregava muitas revelações. E sempre quando Paulo passava e Silas passava, ela dizia: ali vai o homem de Deus. Paulo tinha discernimento espiritual. E um dia Paulo vai expulsar esse demônio do corpo dessa menina. Só que essa menina, além de ter um demônio que a ajudava a revelar, ela também tinha um talento. Ela tinha um talento de revelação. Ela tinha um dom. Só que ela não tinha para ela, ela tinha nela. É essa a diferença entre aqueles que têm o dom dentro de si e o dom
que está usando ela. Muitas vezes, Deus permite que as pessoas sejam utilizadas por Ele como jumentas. Vou te explicar, calma um pouquinho aí para você entender. O que foi que Deus fez ali naquela história de Balaão? Usou a jumenta. Irmãos, se for preciso Deus usar um ímpio, Deus vai usar para falar com um crente. Deus pode usar um ímpio. Deus pode usar um ímpio para curar alguém. Exatamente. Deus pode usar a pessoa como uma jumenta para trazer cura, para revelar alguma coisa, para trazer libertação. Deus pode usar. Mas não significa que o dom está dentro da pessoa, mas Deus apenas está usando ela. Então, por exemplo, alguém que já foi da igreja e está desviado, Deus pode usar aquela pessoa com um dom. O dom não está dentro dela, não é concebido a ela, mas ela é utilizada por Deus para executar um dom no mundo. Mas apenas os servos de Deus recebem o dom. Apenas os servos de Deus possuem esse dom. Então, existem 4 características sobre os dons espirituais, sobre os talentos. A primeira é: o talento só é dado para quem é servo. Então, pessoas do mundo aí, Deus não vai dar talento a elas. Deus não vai dar dom espiritual para elas. Então tem muita gente que fala assim: fulano tem um dom. Não. Se fulano não é servo de Deus, ele não tem um dom. Deus pode usar ele em algo, mas ele não tem um dom. Segundo, o dom ele é dado segundo a capacidade de cada um. É o que o próprio texto vai dizer. Ao primeiro servo, o Senhor vai lhe entregar 5 dons. Ao segundo servo, o Senhor vai entregar 2 dons. E ao terceiro servo, o Senhor vai entregar um dom apenas, segundo a capacidade que cada um possuía. E essa capacidade não vem de Deus para nós, é a capacidade que nós buscamos de fazer a obra de Deus com maestria. Então, todas as vezes que você busca a Deus se capacitar, você se capacita para pregar, você se capacita para cantar, você se capacita para servir a Deus com maestria, para executar uma missão nesse mundo, Deus vai te entregar dons espirituais. Então tem gente que fala: eu posso cantar de qualquer jeito porque Deus quer ouvir só a minha voz. Irmãos, eu não consigo entender, eu não entendo como as pessoas pariram essa ideia. E não entendo aonde começou essa ideia. Irmãos, Deus, ele é extremamente exigente. Nós vemos aqui nessa história o quanto o Senhor exigiu do homem que não multiplicou o talento. Nós vemos nessa história o quanto de exigência o Senhor fez. Então, como que hoje em dia tem gente que chega no púlpito para pregar, e eu já vi pastores falando isso: irmãos, você não precisa cantar bem, Deus só quer ouvir a sua voz, então vamos adorar. Mentira! Tudo que é feito para Deus tem que ser feito como melhor, tem que ser feito com maestria, com respeito. Eu leio na Bíblia o Antigo Testamento e eu vejo Deus falando com Moisés: Moisés, venha cá, porque eu vou te dar todas as medidas de todas as roupas dos sacerdotes. E Deus entregou para Moisés cada medida, cada milímetro do templo, cada milímetro das tendas, cada milímetro da roupa dos sacerdotes. Cada coisa Deus falou explicitamente, detalhadamente. Então, será que o nosso Deus mudou? Desde que a palavra de Deus diz que ele é imutável, ele não mudou, irmãos. Só que as pessoas têm oferecido para Deus qualquer tipo de adoração. As pessoas têm adorado a Deus de qualquer maneira. Vão para o culto quando quer, servem a Deus quando quer, cantam do jeito que quer, pregam do jeito que quer, toca do jeito que quer, faz a obra do jeito que quer, e está dizendo que Deus recebe. E muitos desses Deus não está recebendo, porque Deus só receberá o seu melhor.
Então tudo que você fizer para Deus, você tem que se capacitar para fazer. A capacitação não vem de Deus. Capacitação, preparo, não vem de Deus, vem de você. Então, por exemplo, se eu quero que Deus me use para pregar, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar teologia, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que pesquisar, eu tenho que comprar um curso, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a pregar. Eu tenho que aprender a me comportar bem em público, eu tenho que aprender a falar. Se eu quero que Deus me dê dons, eu tenho que aprender sobre os dons espirituais. Irmãos, por exemplo, sobre cura. Você acha que é só botar a mão na cabeça do doente e falar será curado? Não é assim. Você também tem que entender um pouco sobre o corpo humano, para que você coloque as suas mãos no lugar certo da enfermidade, para que a unção que está nas suas mãos venha fluir para aquele lugar. Exatamente para aquele lugar. Então, não adianta só chegar e dizer, eu vou botar a mão no doente, o doente vai ser curado. Não. Você tem que se capacitar. Você tem que orar, tem que buscar, tem que jejuar, tem que se entregar para Deus, tem que largar o pecado, largar o mundo. Tem gente que quer ser usado por Deus, mas ainda está dividido entre Deus e o mundo. Não. Você tem que se capacitar de verdade. Tem que se entregar totalmente para Deus. Então, talento é dado segundo a capacidade. A terceira característica de todo dom espiritual é que o dom pode ser multiplicado conforme a minha responsabilidade. Ou seja, presta atenção, veja bem, entenda isso aqui. Se eu utilizar o meu dom da forma correta, eu posso multiplicar o dom. Deus pode me dar mais. Jesus pode entregar mais dons espirituais em minhas mãos. Só que essa parte de multiplicar foi a parte que o homem que recebeu um talento só não quis fazer. Por quê? Porque multiplicar um talento corre riscos. Então aqueles dois que multiplicaram seus talentos, eles correram riscos. Porque ali na negociação eles poderiam perder. Imagina se eles perdem o talento que o Senhor entregou na mão deles, negociando. Trazendo isso para uma linguagem espiritual, trazendo isso para uma dimensão espiritual, nós entendemos que há riscos em multiplicar os talentos que Deus nos deu. Há riscos em utilizar o dom que Deus nos deu. Porque, por exemplo, tem muita gente que não quer passar pelo risco de ter medo de pregar no altar. Não quer passar pelo risco de errar uma palavra no altar, de falar uma palavra errada. A pessoa tem medo de pregar, tem medo de usar o dom que Deus deu. Ela tem medo de colocar a mão no doente, o doente não ser curado. Ela tem medo de ir lá expulsar um demônio. Ela tem medo do demônio bater nela, do demônio ir para cima dela. Ela tem medo do trabalho de libertação. Ela tem medo de usar o dom. Ela tem medo de ir lá e entregar uma revelação para alguém. Deus fala para ela, vai lá, entrega a revelação. Ela tem medo. E ela começa a enterrar o dom. Então o dom, ele pode ser multiplicado. Ainda tem mais. Um dom, ele pode ser tirado de alguém e pode ser entregue para outra pessoa que tenha mais capacidade. Então, aqui nessa história, a questão daquele senhor não é a quantidade de dons, mas é como o servo utiliza o dom. Porque você pode ter um único dom. Se você usar de forma correta, Deus vai te dar outro. E Deus vai te dar outro, e outro, e outro, e outro. Porque o dom daquele que tinha um só foi tirado e dado para o que tinha 10. Então, se você não usar o dom que Deus te deu, esse dom pode ser tirado de você e pode ser entregue para outra pessoa. Para que outra pessoa venha executar o seu trabalho na terra. E quarta característica do dom.
do talento. O talento, ele pode ser tirado de você e dado para outra pessoa se você não usar. Só que esse talento, ele é tirado de nós, ele vai ser tirado de nós, porque se você parar para observar, enquanto aquelas pessoas estavam negociando o talento, o Senhor estava longe. E aquele que tinha um talento só, ele decidiu cavar a terra e esconder o talento. Ele escondeu o dom dele. Ele enterrou. E o Senhor não veio de longe para tomar o talento dele enquanto ele estava enterrando. Só que quando o Senhor voltou, aí sim o Senhor tomou o talento dele. Porque agora vem algo muito forte aqui, ó. Esse voltar está falando sobre a vinda de Jesus, não sobre o arrebatamento da igreja. Neste ponto aqui, o arrebatamento já aconteceu. O texto está falando sobre a vinda de Jesus. Nesse momento, Jesus veio para cobrar dos seus servos os talentos que Deus lhes deu. É por isso que a Bíblia diz que aquele que lhe é dado mais será cobrado. Então, nesse momento da vinda de Cristo, Jesus veio e chamou os seus servos para perguntar: onde estão os talentos que eu lhes dei? Onde estão os talentos? Só que esse servo aqui, que tinha um talento só, ele enterrou o talento. O que significa enterrar o talento? A terra que esse homem enterra o talento dele, representa na Bíblia pecado. Representa na Bíblia o mundo. É tanto que a Bíblia diz que a serpente comeria do pó da terra, se alimentaria do pecado. A terra na Bíblia muitas vezes é representada pelo pecado. Então esse homem, ele enterrou o talento dele por medo de usar e também por causa do mundo e do pecado que estava nele. Então ele decidiu enterrar a sua ferramenta, decidiu enterrar o seu talento por causa de pecado, por causa de medo, sabe, por olhar para as circunstâncias ao seu redor. Então, existem muitas pessoas que estão enterrando o seu talento por aí. Estão dizendo assim: olha, eu não quero mais ir para a igreja, eu estou fraco espiritualmente, eu não consigo mais buscar, eu vou enterrar o meu talento. E elas vão lá e se estacionam na igreja e param de fazer a obra de Deus. Olha, eu não quero mais pregar. E elas dão lugar ao pecado. Elas dão lugar à prostituição. Irmãos, agora nessa época de São João mesmo, muita gente se desvia da presença de Deus. Enterra o talento que Deus lhe deu. E esse talento será cobrado de você. Você que está me ouvindo agora, que é servo de Deus, que está ouvindo essa mensagem, que está enterrando o seu talento por medo de usar, está enterrando o seu talento porque acha que não tem capacidade. Não, eu não tenho capacidade para usar o meu talento. Eu não sei pregar, não sei falar. Se capacite, Deus te deu um talento. Se Deus te deu um talento é porque você pode usar, você está preparado para isso. E a cada dia você tem que buscar capacidade, tem que buscar estudar, tem que buscar se capacitar, tem que buscar orar, jejuar, ler a Bíblia, crescer em conhecimento para usar o que Deus te deu. Porque se Deus te deu esse dom é porque Deus vê capacidade em você. Deus vê capacidade em você. Por isso que Ele entregou na palma das suas mãos esse dom espiritual. Então presta atenção aqui, ó. Não enterre o dom que Deus te deu. Muito cuidado com isso. Sabe por quê? Agora nós nos encaminhamos para a última parte da mensagem. Aqui, no versículo de número 30, o Senhor daquela terra, que é Jesus, dá algumas orientações para os seus súditos, para os seus outros servos. Presta atenção, olha que coisa aqui, ó. Eu quero que você compreenda isso aqui.
Primeiro, no início da parábola, o Senhor dessa terra só tinha 3 servos. 3 servos. Porém, agora, no final da parábola, ele diz: e lancem fora o servo inútil. Ou seja, aparecem outros servos na história. Não só os que estavam ali naquela história, mas aparecem outros. Quem são esses outros? São aqueles que foram arrebatados por Cristo e que agora voltaram com ele. Lembra que durante 7 anos, a Bíblia fala que os que foram arrebatados vão reinar com Cristo durante 7 anos, e depois vão voltar com Jesus nas nuvens. Após a volta de Jesus, aí então começará o milênio, o período dos 1000 anos. É exatamente nesse período de 1000 anos que os dons espirituais serão tomados daqueles que não utilizaram os seus dons. Então, o dom só vai ser tomado após a volta de Jesus. Enquanto você estiver nessa terra, você vai criar para você ou provas para as suas consequências de salvação, ou provas para a sua consequência de condenação. Então entenda que agora o Senhor Jesus, ele vai falar assim para aquele servo inútil e infiel: e lancem fora o servo inútil. Jesus vai dar uma ordem para que os seus súditos, os arrebatados por ele, e os seus anjos lancem fora todos os servos inúteis. O que é lançar fora, missionário? Lançar fora significa ser tirado da presença do seu Senhor. Então, aqueles que estavam aqui nessa história, na presença do Senhor Jesus, lançaram fora aquele que não usou o seu dom. Ou seja, esse servo, ele foi retirado da presença de Deus. E aí o texto diz, e lancem fora o servo inútil nas trevas. Por quê? Porque todo lugar que é fora da presença de Deus, Deus, ele é o Pai das luzes. Então, todos os lugares que é fora da presença de Deus é um lugar de trevas. Então todo ser humano que está fora da presença do Senhor, seu Deus, está fora da face de Deus, ele está em trevas. E esse servo agora, ele é lançado para fora, nas trevas exteriores, nas trevas externas. Alguns textos dizem nas trevas externas. Ele é lançado para fora da presença do seu Senhor. E então é lançado em um lugar que há choro e ranger de dentes. Ou seja, todos os servos de Deus que não usarem os dons que Deus lhes deu serão lançados no inferno e perderão a sua salvação. Missionário, que palavra dura é essa, homem de Deus? É dura, mas é a realidade. Por quê, irmãos? A partir do momento que Deus entrega nas suas mãos um dom espiritual, você tem uma função muito grande. Então por isso que tem muita gente por aí que está pedindo dom espiritual só porque quer ser usado por Deus, sabe? Porque acha bonitinho. Eu acho bonito, eu acho legal, eu acho bacana alguém ser usado para curar. Será que você realmente quer esse dom? Porque se você não usar o dom que Deus lhe deu, Deus vai cobrar de você. E naquele grande dia, me perdoe falar tão verdadeiro para você, você pode ir para o inferno, você pode perecer por não ter usado o dom que Deus te deu. Se você for negligente com o seu dom, você viver uma vida de pecado, você enterrar os dons que Deus te deu. Por exemplo, pessoas que já conheceram a Deus e hoje estão desviadas e que receberam dons espirituais, essas pessoas estão condenadas
a um dia serem retiradas da face do Senhor e serem lançadas no inferno. É o que a Bíblia diz. Então, olha só. Faça para Deus o seu melhor. Execute o seu trabalho com maestria e use o seu dom espiritual da melhor forma possível. Você tem uma missão nessa terra. Qual é a tua missão? Irmãos, Deus nos deu um dom de falar da sua palavra. Deus nos deu o dom de curar o enfermo. E talvez Deus fale para você assim: meu servo, coloque as mãos ali naquela pessoa que tem um câncer. Aí você fala: ah, Senhor, mas eu vou orar por ela. E se ela não for curada, irmãos? Sabe o que acontece? Muitas vezes, por você não ter orado por alguém, aquela pessoa pode descer à sepultura. Aquela pessoa pode morrer. E você vai prestar conta da alma dela para Deus. Então, algumas coisas você tem que entender. Primeiro, você tem que usar o dom que Deus te deu. Segunda coisa, você tem que se capacitar para receber os dons. Porque os dons só serão dados a você se você tiver capacidade de usá-los. Missionário, por que eu oro, busco a Deus e Deus não me dá o dom que eu peço? Porque você não tem capacidade ainda para ter esse dom. No dia que Deus vê em você a capacidade de usar o dom, Deus vai te dar. É isso que eu estou falando para você. Deus é um Deus exigente, irmão. Deus não vai entregar para qualquer um os dons dele, não. Ele é exigente, ele vai entregar para as pessoas certas, para quem tem capacidade de usar. Então, quando você vê alguém que é usado por Deus para curar, que é usado por Deus para pregar, que é usado por Deus para cantar, que é usado por Deus para tocar, que é usado por Deus para executar algo aqui no ministério, ou em qualquer ministério do mundo todo, um dia essa pessoa já teve capacidade para isso. Você vê, por exemplo, tem pastores que não têm dons espirituais. Isso é muito forte, pessoal. Tem pastor, tem apóstolo, tem missionário que não tem dom espiritual, não é usado em nada. Só pega o microfone e prega lá. Por quê? Porque não tem capacidade para ter os dons que Deus queria lhe dar. Passou 10, 20 anos na presença de Deus, mas não teve capacidade de executar um dom. Então Deus não deu. Até esse servo dessa história aqui, que recebeu um único dom, ele tinha capacidade para isso. Só que o medo de usar o dom fez com que ele enterrasse o dom. O pecado, o mundo, as atrações, as festas fizeram com que ele enterrasse o seu dom. Cuidado. Você, crente, cuidado para não enterrar o seu dom na festa de São João. Cuidado para não enterrar o seu dom nas noites de prazeres. Cuidado para não enterrar o seu dom por causa de uma bebida, por causa de um cigarro, por causa de droga, por causa de mulher, por causa de homem. Cuidado para você não enterrar o dom que Deus lhe deu. Use o talento que Deus lhe entregou. Faça a vontade de Deus nesse mundo. Nós temos que pedir: Senhor, me usa. Usa-me como uma ferramenta para pregar a tua palavra. Usa-me como uma ferramenta para entregar os teus recados para esse mundo. E eu quero agora, nesse momento, fazer uma oração por você. E eu quero pedir a Deus que Deus te dê coragem para que você venha utilizar o dom que Ele te deu nesse mundo. Se você puder, curve a sua cabeça e fale com Deus agora. Peça para Deus te usar. Senhor, nós pedimos, Pai, usa-nos nesse mundo. Usa-nos como ferramenta para fazer a Tua obra, para pregar a Tua palavra, Pai. Nos usa para pregar, para expulsar demônios, para curar os enfermos, para falar em línguas, para interpretar as línguas, Pai. Que cada palavra que sai da nossa boca seja direcionada por Ti.
E que pessoas sejam libertas, transformadas, curadas, através da nossa vida. Nós queremos ser úteis para a tua obra, ser úteis para o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha usar cada servo teu, cada serva tua, para executar a tua obra nesse mundo. E que nós sejamos ferramentas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Que Deus te dê coragem, autoridade, força, vigor, alegria, para que você venha executar a missão de Deus nesse mundo. Em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém e diga graças a Deus.